Órfãos do ego, é muita fofoca Brasil. Órfãos do ego, André Rafael quase sem filtro. Rafa, a gente prometeu que a gente voltava essa semana, mas a gente falhou no dia e que bom que a gente falhou, né? E que bom, que bom. Deus sabe das coisas. Deus sabe das coisas. Pois é, pois é. Você não veio com camiseta do fã-clube, mas a camiseta diz muito sobre o que aconteceu essa semana, né? Isso, no último episódio eu vim em homenagem a Beatriz do Brás, e nesse aqui, ó, estou aqui, ó, em homenagem à nossa grande Vanessa Lopes. O Brasil se despede com dor de Vanessa Lopes, Pois infelizmente. é, Vanessa Lopes foi de Americanas Mercado. E para começar o nosso podcast, a gente vai voltar com o nosso queridômetro. Se vocês bem se lembram, na semana passada a gente fez diversas apostas aí, né, de acordo com a primeira impressão que a gente teve dos participantes dessa edição. Com esse negócio de semana turbo, a gente já tem muita gente eliminada, com pouco mais de uma semana de programa. Gente que não queria sair e saiu. Gente que só saiu, apertou ali o botão. Então, antes da gente analisar todo mundo de novo, né, entender onde no nosso queridômetro esses participantes estão, a gente não pode deixar de comentar sobre o que aconteceu nessa sexta-feira com a Vanessa Lopes. É até Isso. difícil de explicar essa história, né, Rafa? É, porque assim, tem muita coisa envolvendo, né? Eu acredito que o nosso público deve ter acompanhado aí o desenrolar, né? Principalmente de quinta e sexta, mas ela começou a entrar ali meio que numa, sei lá, uma espécie de noia ali de que a galera era ator ali na casa, que tudo era um teste, começou a ver sinal em tudo. Acho que foi desde quarta-feira, né, para ser mais exato, mais ou menos ali, né? Porque daí depois teve a festa, então ela começou a pirar. Essa que é a verdade. Ela começou a pirar e falou de cultura do cancelamento, falou que o pai era capricorniano, a mãe era virginiana e ela canceriana, ela sofre. Ela falou muita coisa, assim, muita E coisa. que ela E tem um namorado e que não falou por conta de rivalidade feminina e isso, porque também não queria que ele acabasse se promovendo por conta dela, porque ele tem talento e ele tem talento suficiente para se promover por ele mesmo. Caralho, assim, ela falou muita coisa e começou a endoidar. Por isso que, né, aqui, ó, fé nas malucas, né, gente? É isso aí. E eu estava adorando, eu confesso, eu estava adorando ver toda essa maluquice ali. Muita gente começa a meio que desconfiar, fala que ela estava fazendo tipo, era um personagem. Eu sinceramente não acredito nisso, porque ali estava numa exposição absurda, falando muita coisa. E também tem até uma coisa que a gente vai trazer, acho que mais para frente, uma matéria onde a mãe dela fala, ela é assim, né? Isso me chamou muito a atenção por diversos pontos, mas em resumo, falando de Vanessa Lopes, ela surtou, apertou o botão, foi de Bruno Gaga e o Brasil se despede com dor de Vanessa Lopes. pois é, infelizmente, uma personagem que ficou aí pouco tempo no programa, mas já marcou assim, né? Por mais que o patrocinador oficial do programa seja o Quai, dá pra dizer que o TikTok fez ali, deu o nome na edição desse ano, né? Conseguiu trazer um personagem assim que ninguém imaginava, né? Acho que pra quem achava que ela fosse ficar só dançando na frente do espelho, ela foi além. Ela dançou, ela falou coisas sem sentido, ela Ela fez muita cantou, coisa. Ela ela cantou. cantou. Aquele momento, né? Aquela parte onde ela tá na varanda ali com a Yasmin Brunet, com a Vanessa Camargo e elas estão cantando. Elas cantam, se eu não me engano, Shake it elas off, shake it cantam off. Shake It Off, elas cantam, acho que Bohemian Rhapsody do Queen. Aquilo ali, para mim, é uma espécie de Capela Sistina, assim, ó, dos momentos do BBB, porque, porra, aquilo é um momento histórico, assim, sei lá. Aquilo é a queda do muro de Berlim, assim, é algo que nós temos que ter, entender que nós tivemos o privilégio de ver a história sendo escrita no Big Brother Brasil. Aquilo foi incrível. Aquele momento foi Pois, incrível. bom, saúde mental não é entretenimento. Nesse caso, foi bastante entretenimento. Acho que chegou ali no limite, né? Já tava. Acho que a partir dali já poderia começar até a ficar um pouquinho mais perigoso, né? Então, Rafa, você se foi?
Não. Fui, mas já voltei. Fui, mas já voltei. A Foi. minha internet está dando aqui uma falhada por conta da Boa, achei que chuva, você mas também tinha apertado o botão, mas não, não apertou. jamais. Continuamos firmes e fortes. Bom, vamos colocar, né, nossa querida Vanessa Lopes aqui na nossa coluna de Americanas Mercado, que é a galera que já foi com Deus, né? Então, nossa fileira aqui do caixãozinho, nosso emoji de caixão. E vamos Isso. começar analisando aqui, né, os nossos, alocar em nosso queridômetro os próximos participantes. Vamos começar com os emparedados, aliás, com os possíveis emparedados dessa semana? Boa, boa. Para quem não sabe, ou para quem não assistiu, ou para quem sabe e quer e deve lembrar, ontem a gente teve a prova do líder, uma das provas do líder mais que eu não sei nem definir o que, que aconteceu aquilo, Pô, uma vibe bizarra, Cláudia né? Leite, Sada. Bizarro. Muito erro desde o começo. Aquela primeira fase lá, totalmente manipulável, né? Não vamos falar aqui que foi manipulado, mas algo totalmente porque, se apertar. Porque assim, se o gabarito aparece antes, como por exemplo nas provas bate-volta, que até o ano passado tinha, não sei como vai ser esse ano, que sempre aparecia o gabarito antes para o pessoal do público. Então você já sabia que quem escolher, sei lá, o número 12 ia passar Sim. de fase. Nesse daí, não. Foi todo mundo lá escolher o número, aperta aí, se aparecer o vídeo, você passa. Porra, é assim, né? É, Complicado. Né? eles avisaram, né? O Tadeu avisou ali antes de começar a prova que o gabarito estava no G-Show, que as pessoas podiam usar. Mas nós, como telespectadores medíocres e rasos, a gente obviamente não foi olhar. Então é muito melhor Porra, pra gente acreditar que foi uma prova manipulada. é, a outra da Estácio já tinha sido assim, meio que também essa pegada meio assim, né, gente? Peraí, né? Peraí. Aí daí depois a Vanessa Lopes fica vendo coisa, vocês vão falar que não, né? Mas, pô, né? Ela não está de toda Exatamente. errada, né, gente? Não vamos também crucificar a menina aqui, né? Só os loucos sabem, né? Já dizia o Chorão. Ela descobriu o que só os loucos sabem, exatamente. Bom, e para começar, o primeiro, né? Quem ganhou a prova foi o Agroboy, que é chamado de Alegrete e que na verdade chama É Matheus, é com o dois T's. Mateus. Matheus. Mateus com dois T's, exato, Matheus com Mateus. dois T's. Deixa eu ver aqui onde está o Mateus. Vamos começar por Isso. ele, então, né? Vamos Já que começar ele por já é ele, o. boa. Boa. Já começa aí Boa. com esse cara chato demais. Eu já falo logo, chato. O cara, ele, desde quando ganhou o anjo, fica nessa aí de não quer se comprometer e pede muita desculpa. O Tadeu precisou falar assim: vamos, Matheus, menos desculpa e mais ação. O Quando cara, até o Tadeu então, até é o porque Tadeu, realmente. pô, sério, assim, o cara é muito chato, muito chato. Ele consegue o pouco de destaque que ele tem é por ir bem nas provas, né? Essa que é a verdade, principalmente nas provas físicas. Então, para mim é planta. Para mim, Vai ser levado até mais pra frente do programa, porque ninguém vota nele, né? Porque é o bom moço, é o que agrada a todo mundo ali, o que pede muitas desculpas e que nossa. vai bem nas provas, né? Então vai E acabar sendo aí, levado. e aí parece que tá desenrolando aí meio que um Amandinha e Cara de Sapato 2.0 assim, com ele e a Exato. Anne. Puta merda, assim, já me tá me dando agonia, assim, ó, meu olho sangra sempre que aparece os dois na TV, assim. Chato demais. Exatamente, não. É um desprazer ver esse tipo de participante no Big Brother. Em compensação, uma das pessoas que ele indicou e que possivelmente, a gente vai ficar ali entre o provavelmente e o possivelmente, porque ainda tá um pouquinho imprevisível ali. Juninho é um dos que recebeu a pulseira para ser a mira, né? Está na Alvo, mira isso. do líder. É Agora, o alvo. ele esteve ali entre ele poderia receber ali o nosso coração se tivesse continuado na pegada que estava ali dos primeiros dias, quando se tocou que ia ser alvo, fez um barraco, fez a Thalita chorar. Mas E sim, eu agora concordo. Porque assim, para ficar claro para as pessoas, quem a gente coloca no coração, não é que nós necessariamente gostamos dessa pessoa. São as pessoas que nós consideramos como protagonistas naquela semana. Assim como também aquelas pessoas que recebem o nojo, não quer dizer que são de toda forma um nojo.
mas são pessoas que, por atitudes específicas, elas merecem ficar ali, mas não quer dizer que nós queremos vê-las fora do programa, né? Que fique claro. Né? O Juninho, ele não soube aproveitar a oportunidade dele, porque assim, o que eu penso? O Big Brother, ele é um programa, ele é um jogo de narrativas, certo? É como se você estivesse ali numa rua, numa avenida, passando ônibus dos mais diversos tipos de narrativas. Você tem que saber pegar um ônibus, entrar nele e ir embora. Então, quando a narrativa passar por você, você tem que saber aproveitar. O Pisani, por exemplo, ele saiu porque ele estava lá, ele estava no ônibus de uma narrativa perfeita, velho. Ele não soube aproveitar. Ele não soube aproveitar e aí ele saiu. Então você tem que saber aproveitar a narrativa e ficar criando narrativa, se for o caso. Né? Você tem que criar narrativa. Né? Então, por exemplo, hoje mesmo, já algumas pessoas começaram a questionar o fato do monstro ter sido dado para o Michel e para o Marcos Vinícius com uma espécie de homofobia. Foi homofobia? Não foi? Não sei. Eles ali, pensando em jogo, tá, gente? Aqui não tô aqui com um juízo de valor, nada. Eles tinham que pegar essa narrativa e tentar levar o máximo possível. Ah, em placa, vai vencer? Não sei, mas isso poderia, dependendo de como você conduz esse ônibus da narrativa, te levar para mais umas 2 semanas de programa, pelo menos 3 semanas de programa. E Então ele é ainda deu saber um usar. azar, exato, ele ainda deu um azar que foi escolher como antagonistas as pessoas mais sem graça do programa, mais sem sal. Vamos relembrar, por exemplo, o nosso querido campeão do BBB 2022, o pãozinho das torcidas. Grande Ele pão. escolheu como antagonista ali Jade Picon, Sim. que tinha muitos seguidores, que falava bastante, que se expressava bastante. Então, apesar de ela ter sido eliminada ali, né, primeira metade ali do programa, o Arthur conseguiu construir ali uma narrativa da vítima e se renovar à medida que ela saiu Isso. e outras pessoas continuaram no programa. Agora ele, infelizmente, É, porque tem isso também, assim, né? Você precisa também sempre de um antagonista. E você deu um bom exemplo. O Arthur, eu considero ele um dos melhores, assim, da história do Big Brother. Não confundam melhores com gostar, tá, é gente? Não um dos gosto, é um dos piores vencedores, mas é um dos vencedores. melhores jogadores. Jogadores, por quê? Porque ele soube isso que eu acabei de falar, de criar as narrativas e também soube utilizar de antagonismos, que você precisa disso. Você precisa ter sempre alguém a ser batido, alguém a ser vencido. Foi a Jade, tanto que assim, a Jade só foi pro paredão porque ela se colocou meio que no paredão, porque ela atende o Big Fone, e daí leva o Arthur com ela, mas o Arthur não ia colocar a Jade no paredão porque ele sabia que ele dependia dela, o jogo dependia dela. Ela sai, ele começa a criar outros inimigos. Ele cria, então, ali um inimigo que foi o Gustavo. Depois ele se aproxima do Lucas Bisoli, lá, o Barão da Piscadinha. Ele se aproxima, eles fazem provas juntos. E depois ele inventa uma narrativa de que ele foi traído pelo Lucas, sendo que eles nunca foram amigos. Depois ele inventa que ele foi traído pelo PA, pelo DG, pelo Scooby. Enfim, ele levou o programa inteiro se colocando como vítimas e criando antagonistas para ele. Que você precisa disso no Big Brother. Criar uma narrativa e principalmente ter um antagonista na narrativa. Alguém a ser batido. Um alvo a ser derrotado. O Juninho não soube fazer isso e ainda escolheu, como você falou, acho que talvez a pior pessoa no Big Brother naquele momento para ser um antagonista, que era a Thalita. E o próximo escolhido aqui do líder, uma pessoa assim que a gente ama odiar essa pessoa. Uma pessoa Sim. dissimulada, uma pessoa desenrolada, que é a pessoa com o nome mais difícil que a gente tem nessa edição. Tão difícil, com só 5 letras, que é o Nizam. Nizam. Putz, esse é um canalha. Esse é um Olha, canalha. esse Nizam é canalha. Eu colocaria ele no vômito, porém aquela questão que a gente falou, né? Não quer dizer que nós queremos a saída de Nizam. Eu confesso até que eu torci hoje na prova do anjo para o Nizam vencer. Queria que ele vencesse para ele escapar do paredão, porque eu não queria ver ele agora no paredão, porque eu sei que infelizmente ele caiu no paredão, ele sai. Mas o cara protagonizou muito, assim, a casa essa semana girou um pouco em torno dele, da Vanessa Lopes ali,
Ele mesmo hoje já estava ali se movimentando lá para fazer a cabeça do compadre Washington e do Luigi para falar que o Bin Laden não corre perigo, que não precisava dar imunidade para ele. O cara, assim, a gente não pode falar que ele não se esforça. Exatamente, exatamente. Eu acho que a gente caiu aqui na planta, mas caiu por um erro de mouse. Mas eu acho que a gente pode colocar ele como cobra. Ah, boa, boa. Cobra é uma boa. Cobra. É uma boa descrição, e eu acho que ele vai ter um grande desafio agora, é que com a saída da Vanessa Lopes, meio que a principal narrativa em que ele estava envolvido morreu, acabou. Ele Tem a conseguiu questão da. que ele conseguiu enganar o Bin Laden e o resto da galera toda, que todo mundo praticamente só faltou ir no raio-x e pedir desculpas públicas, fazer nota de repúdio a eles mesmos por terem sequer duvidado da idoneidade de Nizam. Então eu acho que essa narrativa acabando, ele tem que começar a construir outras narrativas. Inclusive, hoje já estavam mostrando ali Yasmin Brunet fazendo carinhos no braço de Nizam. Não vi, hein? Nossa. Pois é. E Imagens aí, rolando pelo Twitter com putz, Yasmin acariciando e Nizam. aí, novamente eu falo, Vanessa Lopes, quando falou que Nizam talvez tinha sido colocado pela produção para criar um clima tenso entre ela e a Yasmin, ela estava errada? Novamente, será que Vanessa Lopes estava totalmente errada em suas histórias, suas visões e pensamentos? Só o tempo dirá, né, gente? Não quero ser injusto com a Exato, Vanessa Lopes, como eu fui injusto com o Carol Conká, mas exatamente. só o tempo dirá. Assim como Carol Conká foi inocentada com o tempo, Vanessa Lopes pode ser só uma gênia incompreendida. Nem tanto Exato. gênia, mas bastante incompreendida. Então, Nizam fica aí como uma cobrinha, né? Vamos ver como é que ele vai se desenvolver aí nessas próximas semanas e nesses próximos dias. Por conta do gênio da Vanessa Lopes, eu lembrei dos livros que ela falou que ela leu. Não sei se você viu a lista. É tudo uns O livros lá livro de. que inspirou, que o Big Brother, o livro que foi escrito inspirado no Big Inspirado Brother, no né? Big Brother, que ela não sabia o nome do livro, né? Era 1900 e alguma coisa, mas ela falou que tinha uma lista de livros que ela chegou a começar a ler, que era Uma Mente Milionária, Primo Rico, Primo Pobre, uma coleção seleta. Talvez acho que ela queria assinar, na verdade ela entrou no Big Brother, mas acho que ela queria entrar no Aprendiz, né? Sei lá, esses livros de autoajuda, gestão e, enfim, Nossa, meu né? Deus. Finanças. Enfim. Enfim, bom, quem mais que ganhou uma pulseira do Alegrete? Foi a Raquel, a outra que ganhou também, né? Foi Raquel, essa querida isso. aqui, que a Essa gente não tem muito o que querida, falar sobre ela. que, meu Deus, essa daí só é lembrada quando precisam falar de planta. Igual a gente. Só lembrou dela porque a gente precisa falar de planta e a gente lembrou de Raquel. Exato, é quase como se o Boninho já realmente tivesse previsto que uma galera ia desistir e ia precisar de alguém para dar volume, né? Tem uma galera que entrou para dar volume, realmente, Pô, para só e, estar lá. e ela dá raiva, assim. Teve um momento que foi quando estava conversando a Isabelle com o Vinícius. Logo depois daquela treta lá do Davi com o Nizam, eles estavam conversando no sofá, né? E o sofá em L, então estava de um lado a Isabelle, do outro o Vinícius, e a Rochelle aí estava do lado da Isabelle. E porra, assim, o que é normal? Você está numa casa onde você não tem o que fazer, você tem que conversar. E estavam os dois conversando sobre o acontecido, ela sequer esboçava alguma coisa, sabe? Tudo bem que você não vai interromper a pessoa, mas sabe, tipo, você balança a cabeça, Aham, né? você Solta uns mostra, aham. você mostra interação, você dá uma opinião, ela ali, ó, avulsa, olhando pro nada, simplesmente pro nada, assim, pro nada. O que foi fazer no Big Brother, essa plantinha, né? Ela foi lá ser política e do jeito errado, né? Prometendo e não entregando. Pô, Essa é acho que falaram pra ela, não, você tem que entrar e você tem que ser política. E aí acho que ela entendeu errado a mensagem e acabou virando o político que promete na campanha, que ela realmente prometeu ali e não está entregando. Duvido que haja uma redenção,
se o Alegrete indicá-la aí ao paredão, acho que só se realmente ela cair com esse paredão for formado com um Nizam da vida ou alguma outra Olha, pessoa, acho que é no só nessa hipótese que é formato capaz dela ficar. Então, no formato atual de votação, onde o voto é para quem fica, eu não sei se ela É fica, verdade, né? não. Ela não vai ter É, público, né? não vai ter público. E assim, vamos supor aqui, vamos pensar, sei lá, num paredão com Nizam, Raquel e, sei lá, a Bia do Brás. Né? A Bia do Brás tem o seu público, o Nizam tem aqueles malucos fãs de entretenimento da qual eu, pelo menos falando de mim, eu me coloco, eu faço parte, eu ia votar em Islam para ele ficar na casa, e a Raquel, acho que não ia ter ninguém, velho, para votar nela. Perdeu. E o último indicado para o último colocado na mira do líder Foi a Pitel. foi a Pitel, exatamente. A Pitel. Pitel que teve um diálogo maravilhoso no pós-festa. Eu vou tomar liberdade de colocar a Pitel aqui no sorriso, porque querendo ou não, os momentos dela com a Fernanda me divertem muito. São muito, para mim parece que elas representam eu lá dentro comentando essa pachorra que tá rolando dentro desse programa. Aquele momento no quarto em que elas fecham, em que a Vanessa Lopes sai, vira o Leibe das ideias e fecha a porta e ela fala que caralho de conversa é essa? De papo de maluco. Que conversa torta da Papo porra, torto. Que papo Fernanda. torto Papo do torto caralho, da né? porra. Tipo, não, é É, maravilhoso. não, e eu gosto muito das duas também, porque elas passam muito uma vibe de comentaristas dentro do programa, né? Eu não sei Exato. quem aqui assistiu Ilha Record, mas a Ilha Record tinha uma dinâmica lá específica, assim, enfim, onde quem saía do programa não saía do programa, ia para uma chamada Caverna dos Excluídos, que as pessoas que estão no programa não sabem, né? Acham que a pessoa foi eliminada, que ela saiu do programa, mas não, ela ia para uma caverna do excluído, onde ela tinha todo acesso à casa, ficar vendo, e ficavam lá comentando. E a Pitel e a Fernanda me passam muito uma vibe de Ney e Lucas Selfie comentando Ilha Record, assim, sabe? Exatamente. Eles lá no sofá, o Dinei com o cobertorzinho dele, comentando tudo que acontece lá com quem não Não, assistiu sim. Ilha Record a primeira edição perdeu, tá? Eu digo assim, ó, perdeu. O 2 nem tanto, mas o primeiro, assim, caralho, foi um marco também na TV brasileira. Sim, o dois eu assisti a primeira edição, a segunda edição confesso que eu não assisti, mas realmente foi muito bom. E elas passam mesmo essa vibe. Porque elas comentam daquele jeito que talvez o Brasil não goste muito de ver, Sim. mas a gente que vê essa mesma a palhaçada pelo mesmo ângulo que elas, né, com aquele mesmo aquele requinte, né, aquele gosto do deboche e da maldade, a gente acha maravilhoso. Por Ah, isso eu que elas gosto estão muito. aqui com um sorrisinho, né? Elas nos É. arrancam esse sorriso, né? Por isso que elas estão aqui, ela está aqui nessa posição. Acho que já dá para arrastar a própria Isso que eu ia falar, já Fernanda arrasta a também, né? Fernanda já, porque assim, é o Pink o Cérebro, é o Lucas Selfie e o Dinei aí É o da pink o edição. cérebro, muito pink, pouco É, cérebro às vezes, né? Porque senão elas já teriam se tocado, né? Um pouco mais do que uma tá espécie rolando. de Pepe e Neném ali jogando juntas, assim, tem muita coisa, assim, essas duas. Bom, agora falando um pouco de amor verdadeiro, né? Ali que é nossa querida Bia do Brás. Bia do Brás. Continuamos amando Bia do Brás. Eu coloco essa semana, até porque, assim, querendo ou não, essa semana a gente fez um vídeo anterior, onde a gente dá um resumo ali, mas faz parte da semana, né? Então, é algo que a gente sempre fala. A semana no Big Brother, ela costuma ser de quinta a quinta, porque é quando tem a prova do líder. Prova da Olivia. Agora, tá essa questão de semana turbo e tal, tá meio bagunçado, mas a tendência é que isso tudo seja de quinta a quinta, até por isso que na quinta-feira, com a sessão de hoje, que tá nascendo na sexta, a gente vai sempre trazer aqui o quadro do queridômetro. Mas então dá para falar que na semana ela desempenhou muito bem, né? Ela foi paredão, voltou, entregou muito no Sincerão, no discurso dela, e ela parece que tem crescido, né? É aquilo que a gente já falou e hoje no vídeo a gente vem falando. Existem participantes que precisam ser empurrados para o jogo, né? Seja por uma indicação pelo líder, seja porque acaba tendo que se comprometer por ser líder, e a Bia, ela teve essa sorte aí de ser empurrada para o jogo pelo compadre Washington, que a colocou de uma forma totalmente equivocada
no paredão. E aqui do lado de fora também ela tá rendendo um pouco de assunto, né? A primeira pipoca a atingir 1 milhão de seguidores no Instagram. Isso. Eu confesso que eu não me aprofundei muito, porque, como eu disse, a gente é raso, a gente é superficial e a gente não vai tão a fundo em algumas fofocas. Mas disseram que ela já foi bailarina no Faustão na Band, que tem foto É, dela dançando lá, não sei com quem, não sei se é a te- Ivete, não, alguém tem uma lá. foto dela, assim, é a que eu vi, tá? Se tem foto dela dançando, eu não vi, mas é uma foto dela no espelho do camarim do Faustão e ela tá com a roupa das bailarinas. E daí começaram a se falar sobre isso, né? Que ela, então ela não é tão pipoca assim, tal, e coisa assim. Mas a equipe dela veio a público para falar que ela foi fazer um teste do qual ela não passou. Então, o máximo que ela foi ali no Faustão foi para fazer um teste para um quadro específico, onde iam ter uma espécie de bailarinas extras, ou não sei se ela iria integrar mesmo a parte, né, o corpo das bailarinas oficiais, mas acontece que ela foi fazer um teste e não passou. Isso é o que a equipe dela fala, né? E o que ela falou, né? A equipe. Do nosso lado, a gente pode preferir pensar que ela, na verdade, é uma atriz e que Vanessa Lopes esteve certa todo esse tempo, não é mesmo? Mais um elo da corrente aí, ó, falando Vanessa Mais um Lopes, indício. gente, a gente vai uma hora ou outra vai ver que na verdade ela era sóbria e a gente que era tudo louco, tá? Vocês Exatamente, ficam aí exatamente. zoando, mas deixa, viu? Bom, vamos continuar aqui com o nosso querido professor de geografia. Ouvi boatos que semana que vem ele entra. Semana que Então, vem, eu acho que ele chega no programa. parece que ele entrou agora porque ele foi castigado, né, pelo anjo, ele tá no castigo do monstro, né? Vamos ver se vai criar agora, porque gente, assim, ó, eu vou falar outra vez. O Big Brother é um programa de narrativas. A Thelma, ela vence o programa quando ela vai pro monstro. Ela foi pro monstro no Big Brother 20, aí a Marcela e a Gi se afastam dela, aí acaba que quem se aproxima dela? A Rafa Kalimann e a Manu, e ela se agarra nisso, e ela é campeã do programa por conta de uma parada bizarra que aconteceu na metade, assim, do programa. Ela ganhou Né? mais por conta Então, dos erros dos outros do que pelos próprios exato, acertos, né? exato. E no Big Brother, pô, você tem que estar atento, porque qualquer coisa pode, assim, te favorecer absurdamente, como uma simples coisa dessa. É por isso que eu falei lá no começo. Se o Michel e o Marcos Vinícius forem espertos, novamente, não estou aqui fazendo juízo de valor, tá, essas coisas, mas eles se agarram nessa questão da possibilidade de ser homofobia, porque foram os dois homens gays da casa que foram pro monstro, e vão tentar empurrar isso um pouco, velho. Tenta empurrar isso um pouco, sabe? O Nizam tava tentando se. Nizam, gente. O Nizam tava tentando se agarrar ao fato de que o Davi falou viado. Gente, peraí. O Nizam, gente, o cara não tem escrúpulo. Você tem que saber, no Big Brother, você tem que saber jogar com as armas que tem, as armas que saem, que aparecem ali, você tem que sair pegando. É uma guerra, gente, é uma guerra. Então o Exato. Michel tem que aproveitar agora e entrar pro jogo, gente. Falando, né, vamos aproveitar que foi citado Menino Davi. Menino Davi, e o que você falou agora há pouco realmente é muito louco, né, Rafa? Porque assim, o paredão foi na que o Pisani foi eliminado, foi na quinta? Foi na Não, foi terça, na porque terça. antes, Foi na na segunda teve o que Sincerão logo e isso na terça. e que na quarta-feira o pessoal já estava fazendo todo aquele barraco por conta da comida toda, ele fez toda a comida e etc e tal. E hoje é sexta-feira e pra mim eu já tenho a impressão de que ele já sumiu do jogo. E isso aconteceu faz 2 dias. 2 dias. É assim, porque é isso também, né? A gente vê aqui um jogo que talvez não, com certeza eles não veem, né? E eu acho que ele ficou muito abalado, né? A própria Isabelle precisou falar para ele assim, cara, para de pedir desculpa pro Nizam, velho. Você não errou tanto assim também, não, né? O cara não é o anjo todo, não. Mas eu acho que ele deu meio que uma balada, assim, sabe? Ele, não sei, né? Eu prefiro pensar que ele deu uma espécie, sei lá, que ele baixou a bola, né? Vamos pensar assim, mas eu tenho esse receio de que ele E acabou dando uma esfriada. eu sinto que o tempo foi dizendo também que ele escolheu um pouco o antagonista errado. Porque o Rodriguinho, ele não é o antagonista do Davi, ele é o antagonista da sociedade brasileira. Porque cada dia é um
problema, uma coisa que surge ali, uma coisa pior, né? Que vai surgindo ali, que o conflito dele com o Rodriguinho meio que perdeu relevância. O Rodriguinho foi lançado ao estrelato do, sei lá, da ojeriza das pessoas ali no meio desse caminho todo. Então, assim, eu acho que o Davi, ele acaba que ele tem muito mais sorte que juízo, né? Ele faz as coisas porque, assim, ele fala que o Rodriguinho é fraco, né? E daí depois ele briga com o Nizam, vai pro Sincerão, ele ataca só o Nizam na primeira, depois não ataca nem o Rodriguinho, que ele falou que é fraco. Assim, ele poderia ter pegado a metralhadora dele e disparado pro grupo, lá naquele grupo. Então, assim, se ele foca, ainda que focasse no Nizam e no Rodriguinho, ele, acho que assim, ele estaria voando, assim. Talvez não na casa. É que também tem isso, né? É outra coisa, que pensando aqui agora. O clima para ele na casa deve estar muito ruim. Ele já levou esculacho da Yasmin Brunet e da Vanessa por conta da comida, porque ele cozinhou tudo. No último dia, onde iam fazer compra, ele pegou para não ter sobra de comida, cozinhou tudo com um banquete, foram criticar ele, as duas foram criticar ele, né? Então daí ele brigou com o Nizam, aí é o Rodriguinho que não olha na cara dele. Então, assim, muita coisa também acontecendo com ele que eu acho que ele deve estar meio em choque, vai. Vou colocá-lo aqui entre os no sorriso. A gente continua gostando dele. A gente sabe que ele tem muito potencial para render entretenimento. Só precisa ou voltar a focar nos seus já ditos antagonistas ou procurar uma nova briga ali pra gente não ficar desabastecido aí Ele de vai ter, né? entretenimento. Ele vai ter. Ele tem um perfil meio explosivo aí. Eu acho que ele vai arrumar uma briga aí já. E espero que arrume mesmo, né? O Davi, aí, pelo menos para mim, atualmente, assim, o meu pódio, sei lá, eu colocaria ele, a Beatriz do Braz, a Vanessa Lopes seria uma das, mas já foi, né? Talvez, não sei. A Yasmin Brunet pode ocupar esse cargo aí. Voltar a ocupar, né? Que já ocupou no meu pódio, que muda toda hora já também, gente. Vai mudando toda hora. Mas, Rafa, a gente já tá com quase um pouco mais aí de meia hora de podcast e a gente não falou nem da metade da galera. O que pode estar errado também, porque eu não sou uma pessoa que sabe fazer contas. Mas eu acho que a gente já pode fazer um combão de plantas mesmo, né? Tem uma É, galera aí que isso. ainda não rendeu nada, como Ó, você Lady Kate, não deu nada. Você fala uma planta, eu falo outra. Gipezinho. Já põe aí na planta. Põe aí na planta, Gipezinho. planta. Eu já tenho aqui mais duas plantas, se você quiser, aqui no gatilho, aqui para mim. Compadre. Compadre, ele foi. Trouxeram ele pra provocação, mas nem pra arrumar um barraco depois de ter falado merda, ele Pô, não conseguiu, não sustentou. o VIP dele, assim, foi um dos VIPs mais pensal da história do Big Brother. Pô, é bizarro. Esse Marcos Vinícius aí também, acho que já pode ser planta. O Vinícius Também. também pode ser planta. É um cara totalmente antijogo, o Vinícius, velho. O Totalmente Vinícius, eu, antijogo. o Vinícius, eu tenho uma opinião um pouquinho diferente, porque eu não acho que ele seja, eu não acho que ele seja tão antijogo assim. Eu acho que ele planta as sementinhas do caos ali aos poucos. Porque querendo ou não, Vanessa Lopes hoje está eliminada porque Vinícius contou para MC Bin Laden a história do espelho. Ali pode ter sido o estopim, né, da maluquice, né? Ali é Exato. onde a loucura começou. Ele não enfrenta, né? Ele não se coloca. Não teve uma conversa em que ele, como sendo a origem da fofoca, ele não esteve em nenhuma conversa depois. Ele sempre confirma para o Bin Laden ou para alguma outra pessoa ali que mais próxima dele que ele não, eu tava lá, eu sabia, mas ele não vai pro embate, ele não se coloca na frente da briga. Mas acho que pelo fato dele estar plantando a informação como quase que um correspondente dos órfãos do ego lá dentro, implantando a discórdia, eu acho que ele merece ser colocado ali na cobra. Tá, boa. Me convenceu. Ótimos argumentos. Tem mais Top. alguma plantinha aí? Pô, eu colocaria a Vanessa Camargo, velho. Eu colocaria a Vanessa Camargo, inclusive, eu acho que ela está atrapalhando o brilho de Yasmin Brunet, viu? Eu acho Vanessa que Camargo é um ceasa inteiro, ela não é só uma planta, né? Muito planta. ela está empatando, assim, se ela sair ela precisa sair do programa
para que aquela Yasmin Brunet dos primeiros dias volte e seja a verdadeira Yasmin Brunet que a gente espera, assim, para o resto do programa. Então ela precisa sair, Vanessa Camargo precisa sair, né? E tá nítido que ela não aguenta mais. Ela não aguenta mais estar junto daquele monte de, Exato. monte E de assim, pobre. a Vanessa Camargo, no fim das contas, ela é o quê? Ela é uma Camargo, segunda de seu nome, esposa de Dolabella. Como que consegue não render nada num programa? E pior, segurar uma pessoa que já, mesmo sem fazer conflito, já tá querendo arrumar confusão com todo mundo também. Mas é uma âncora. Vanessa Camargo virou uma âncora de Yasmin Brunet. Pô, chata, tá chata. Chata. Não, com certeza é chata. Rodriguinho. O Rodriguinho, ele é uma pessoa de extremos, né? Porque ele pode estar tanto nesse extremo quanto nesse extremo. Então, Eu vou deixar o meu coração falar mais alto. Vou colocar ele no eu. coração. Então, isso. Aqui, aquelas opiniões impopulares. Cara, eu sempre falo, o Big Brother precisa de pessoas como o Rodriguinho. Principalmente enquanto estiver essa questão dos camarotes, a gente precisa de pessoas como o Rodriguinho. O coração humano, ele se alimenta do ódio, gente. A gente precisa odiar algumas pessoas. Não que eu odeie o Rodriguinho, mas você olha assim, você fala assim, meu Deus, não acredito que ele falou isso. Mas ele tem que continuar. Meu Deus, Não, não acredito que ele falou isso e continua. E mesmo que a gente odeie o Rodriguinho, Rafa, porque o Rodriguinho está sendo um escudo para essas outras 25 pessoas que entraram no programa. A gente poderia estar odiando essas 25 pessoas, a gente podia estar odiando. Mas a gente está concentrando o nosso ódio em uma pessoa só. Olha como Exato. isso por si só já é bom pro mundo, E entendeu? ó, em defesa do Rodriguinho, ele tem uma postura, vamos dizer assim, escrota com todo mundo, até com os amigos dele. Hoje mesmo, quem acompanhou a prova do líder, tem uma hora lá que o Nizam gritando, vai Rodriguinho, põe ali, porque, porra, assim, eu fico impressionado como o cara pode ser tão inteligente para escrever tanta música boa, que outra vez eu falo, quem não conhece o Rodriguinho compositor, pesquise que você vai se surpreender com as músicas que ele escreveu, desde música para Parangolé, Léo Santana, Exalta Samba, enfim. O cara consegue ser tão inteligente para escrever tanta música boa e não consegue montar um quebra-cabeça de 7 peças, gente, pelo amor de Deus. Aí o Nizam gritando com ele, cala a boca, caralho. Se você continuar gritando comigo, eu largo tudo isso daqui e saio da prova. Assim, ele deu um esculacho no Nizam ali, que o Nizam depois abraçou ele, desculpa, os piores. Bom, então é isso, né? Assim, pela igualdade, nosso coração diz sim. Pela igualdade, que ele trata todo mundo mal pra cacete. Então, como ele é uma pessoa que não discrimina ninguém, ele trata mal Isso. todo mundo. E não A queremos gente ser coloca. injustos. Não queremos Exato, não ser queremos ser injustos injustos, com jamais. ele como nós fomos com Carol Conká. A Mamacita nunca errou, Exatamente. né? Essa é a verdade. Então não queremos repetir o erro. Exatamente. Essa daqui, nossa querida Alane, que eu nunca sei se é Alane, Alana, Alanis, Alane. Alane. Alane, pra mim, ela rende momentos muito engraçados ali junto com a Beatriz, mas eu já falei que ela é o Dedé Santana dessa relação. Ela tá ali pra meio que jogar a bola pra Beatriz cortar. Então, não sei se ela é muito planta, não sei se ela tá mais pra planta. Eu confesso que eu colocaria ela como planta. Eu acho que ela. Porque assim, ok, que o programa tem aí pouco mais de uma semana. Mas, tirando o desmaio, vai. Tirando o desmaio, tem alguma coisa que você fala assim, Qual meu foi Deus, não Qual foi o conseguiria grande escrever. destaque? Caiu a pressão. Um grande destaque dela no programa foi uma falta de sal. É isso. Não conseguiria, desde o Big Brother até agora, tem um momento de Alane, assim, pô, foi essa, assim, caiu a pressão dela, Caiu desmaiou. a pressão. Exato. A gente vai ser preso, vai ser cancelado. Coitada da menina com síndrome do pânico, sei lá eu o que, e a gente falando que ela tava de pressão. Continuando, temos a nossa. Eu sempre. Ela é A mais uma Isabelle, Isabela, né? isso, Ela é a Isabelle. Isabelle. Não, Exato, ela é a Isabelle. única Isabelle, é a única Isabelle, não Ah, tem. é verdade. É É, Isabelle, Giovanna, é muito nome. Pra mim é muito parecido. Mas Isabelle é a única. Isabelle, por enquanto, eu não sei dizer muito qual é a função dela ali no programa, a não ser acalmar o Então, Davi. então, era isso que eu ia falar. Eu colocaria ela como promete, mas ela precisa sair de trás do Davi e começar a ter as próprias narrativas dela.
porque senão ela vai ser uma planta, ou então ela corre o risco de o Davi começar a fazer merda e ela ir no bolo. Então, porque tem grandes chances, né? Aquela máxima, né? Que ou você morre cedo, ou você vive tempo demais para se tornar um vilão, no Big Brother também se aplica, né? Então, o Davi hoje é o queridinho, mas ele pode falar alguma merda colossal amanhã e já ser odiado. Numa dessas, ela ali defendendo ele, e sendo só isso o jogo dela, ela pode acabar saindo, né? Então acho que ela precisa ali também sair um pouco das costas do Davi, né? O Davi, ele tá com uma vibe, se a gente for fazer uma comparação com edições passadas, ele é como se fosse a Bad Nat e a Isabela é como se fosse a Jace. É a mesma dinâmica ali, né? É uma pessoa que se Nossa, descontrola, uma pessoa que é a mais sensata ali, né? E tenta trazer aquela pessoa pra um calma, não vamos quebrar a casa toda. a minha mente precisou ir lá no fundo para lembrar quem era a Jace, né? A professorinha, Jacilane, Exato, professorinha. Jacilane, né? Exato. Nossa, mas agora você foi fundo, mas A perfeito. minha também precisou, porque enquanto você estava falando, a minha cabeça estava como era o nome, como era o nome, como era o nome, mas veio. Temos aqui o interesse romântico do Alegrete, que eu colocaria ela como promessa só pelo fato dela falar que ela nem sabia quem era Vanessa Lopes quando ela estava lá falando, tipo, foi ela, né? Não, e ela também deu uma na Yasmin Brunet e na Vanessa Camargo, na verdade também seja dita. Exato, Que falou, vocês exatamente. olham pra gente assim com um olhar assim, né? Tipo, meio tipo, ai, nossa, cansado, né? Ela foi a única que teve coragem lá de peitar as ricas, né? As mulheres Exatamente. Então, ricas. Então, eu acho que ela promete também porque ela demonstra que quando ela se sente incomodada ou quando ela ouve alguma groselha, ela fala, né? Ela Sim. não se preserva ali porque é um famoso, porque é um conhecido e coisa e tal. A gente só precisa entender precisa torcer para que ela em algum momento encontre Rodriguinho também nesse, né? Porque pelo jeito é a única pessoa que não tem filtro nenhum pra falar nada, é o Rodriguinho. Então acho que pode render algum encontro interessante. E aqui pro final, Rafa, a gente tem 3 nomes que pra mim eles se destacam por motivos bem diferentes. Com certeza. Prefere começar por qual? Vamos do Luigi mesmo, que tá aí primeiro. Boa. Grande O Luigi. Luigi, eu tenho a sensação que falta um emoji para o Luigi aqui. Porque ele é uma. Eu tenho. Ele é uma vibe ali meio. Como a própria Yasmin definiu, né? Com uma vibe meio gato da Alice, meio mestre dos magos, né? Que chega ali com um enigma e do nada some. E aí você não consegue também entender se o cara é completamente lelezinho das ideias ou é a única pessoa que tá entendendo as coisas que estão, né, acontecendo ali no redor. Mas ele acaba sendo também um alívio cômico em muitos momentos, né? Seja falando sozinho, soltando essas pérolas e tal. Mas eu não acho que ele vai ser alguém que vai prometer alguma coisa, vai entregar além disso. Então, assim, a questão do Luigi, eu já falei outras vezes que eu via um grande potencial nele. E eu acho que ser alívio cômico, e eu concordo 100% com essa sua fala, mas eu acho que ser alívio cômico no Big Brother é muito pouco. Então, mas eu queria ver ele sendo empurrado para o jogo. Como a Beatriz do Braz foi, por exemplo, que foi para um paredão, né, por uma indicação de um líder, assim, eu queria ver ele tendo uma inimizade com alguém, como que ia ser essa postura dele de good vibe, de axé para todo lado, né? Então, assim, eu colocaria ele como promessa ainda, mas já lhe propenso a também, se for o caso, na próxima, a gente cria ali um campo ali palhaço e coloca ele, né? Porque senão ele vai ser isso. E, sinceramente, isso é muito pouco, né? Mas eu ainda colocaria ele como promessa, esperando que talvez essa semana, por ele ter castigado o Michel, que já ficou puto com o castigo do monstro, talvez ele possa, vamos ver, né? Se ele acaba entrando aí no jogo mesmo, né? No jogo, não só tá lá na casa fazendo palhaçadinha, porque aí então coloca ele no quadro lá com o Marcos Vera, Jojo Todinho lá, e ele começa Substituiu o a Luiz Miranda, fazer. porque até agora eu não entendi aquele quadro do trailer. Puta que bagulho sem graça, velho. Não faz. Levaram o Zorra Total pra dentro do programa. O Zorra Total já não era bom sozinho. Dentro do Big Brother é que não tá fazendo sentido algum.
Gente, eu não consigo entender, as coisas estavam boas, né? Falando aqui dos quadros, né? Rafael Portugal, tava bom. Aí, beleza, daí foi para Calabresa, não foi tão, na minha opinião, o Portugal era melhor, mas beleza, a Calabresa também era boa. Mas daí tira. E eu não sei porquê, daqui a pouco vão colocar reza quem? reza a lenda que nem o Diogo Portugal e nem o Paulo O Vieira Rafael quiseram, Portugal. né? Rafael Portugal, eu sempre confundo o Rafael com o Diogo. Rafael Portugal não quis, né, fazer o programa, porque acho que a Globo queria um contrato ali de exclusividade, ele tem Porta dos Fundos, tem A Culpa do Cabral, e aí colocaram a Dani Calabresa. E o Paulo Vieira topou porque sabia que ia dar um boost na carreira dele. A carreira dele deu um boost e ele tá agora no Masked Singer e não continuou. Agora, Dani Calabresa, talvez por conta das polêmicas lá com o Ela tem essa Marcius questão, né? Manning, não Que a vamos gente chegar pode por aí. fazer um vídeo mais para frente sobre isso, né? Quem sabe? Exatamente. A gente vai consultar a nossa advogada a doutora Adélia. Se ela autorizar, a gente fala sobre isso num futuro, num episódio próximo, né? Agora temos nossos dois ali que agora estão virando antagonistas, né? Putz, então. É que é um antagonismo velado, né? Ainda É, tá muito na surdina ali. eu colocaria, ó, nessa questão de antagonista, protagonista, eu colocaria o Bin Laden ali como um cara sendo antagonista, jogado de antagonista pela Vanessa Lopes, mas ele tinha a possibilidade de ser o protagonista para o público, porque ele foi totalmente injustiçado ali, né? E se ele se faz ali de injustiçado, do cara que deu carinho, deu amor, deu amizade, o ombro amigo, e a mina só, isso por conta ainda de um outro que mentiu para ela, que foi o caso do Nizam, porra, ele ia voar, né, velho? Mas. Eu acho que dá pra colocar ele aqui. Porque ele é um bom participante. Já deu pra perceber que, primeiro, as pessoas que. O público, apesar de toda. Falando português, claro, né? Toda Zé Bucetice dele, porque no fim das contas o que ele quis foi dizer alguma coisa lá pra mina, pra ver se ela ficaria do lado dele e tal. Ele disse que não, porque ele queria alertar e blá blá blá. Falando português, claro, de novo. Meu cu, É, que não era isso, não é, era esse o objetivo dele. Mas pelo menos a internet comprou muito, né? Acho que mais por conta da consequência das coisas que aconteceram depois. Impagável Justice for Bin Laden no Twitter, de Trending Topics. Mas dá pra perceber que ele não tem medo de fazer fofoca. O único problema é que ele não sabe com quem. Ele não é muito exato, criterioso. exato. Mas ele tem uma leitura boa de jogo, né? Então, por isso que eu concordo até ele estar aí. Ele foi a pessoa que falou: bom, se o Pisani sair, vai ser indício de que o Nizam tá errado. Mas esse ponto que você falou, eu até vou me permitir, assim, eu não ia falar sobre isso, mas vou me permitir falar, né? Tem uma gíria, né, no mundo dos héteros, né, que falam de homens assim, chamando de mendigo de buceta, né, velho? Mentira. E ele, caralho, assim, ele saiu atirando para tudo que é lado. Assim, a Vanessa Lopes foi para Isabelle, foi para Gipezinho. Ele chegou a falar da Foi pra Beatriz do Beatriz Braz. também, né? O cara é o maior mendigo de buceta, assim, que acho que já passou pelo Big Brother. Mas, porra, assim, o cara tá fazendo lá dele lá, né? Tá. Eu tô gostando do que ele faz na casa, dessa questão mesmo de leve atrás dele, que foi por conta dele que teve a treta do Nizam e do Davi, né? Então, ele foi Sim. falar lá, enfim, já estourou tudo. Mas eu gosto da visão dele de jogo. Eu acho que ele pode, até por essa posição que ele acaba ocupando ali na casa, gerar bastante intriga, bastante conflito ali e bastante acontecimento. Sim, e se a Lana é o Dedé Santana da Beatriz, o Luigi é o Zacarias do Bin Laden. Resumindo, temos os trapalhões ali completinhos já, uma nova formação. Dr. Renato que não nos ouça. Para finalizar aqui, né, a nossa sereia, a nossa adolescente de 35 anos, Yasmin Brunet. Yasmin Brunet, grande Yasmin Yasmin Brunet. Brunet, ela tá, pra mim, ela tá no Vem Aí. Depende de Isso, Vanessa Camargo ser eliminada pra que ela venha aí. perfeito, perfeito. E aquilo que a gente sempre fala, né? As pessoas precisam de antagonistas, né? O Maicon foi o antagonista da Yasmin Brunet e ela brilhou no pouco período ali que teve. O Maicon saiu, né? O tio da merenda, para quem não se lembra mais, né? Tanto tempo já. Mas ela não soube ali continuar, né? Nessa pegada, né? Mas eu acho isso.
né? Ela precisa da Vanessa Camargo sair ali da bota dela para ela conseguir engrenar no jogo, e eu acho que ela tem grande potencial para entregar muita coisa no Big Brother, mas precisa da Vanessa Camargo sair. Exato, a Vanessa já tava dando uma despirocada, né? Acho que essas últimas 2 noites, assim, do tipo, não sei o que eu tô fazendo aqui. Então pode ser que ou ela desista, ou a galera desista. É uma coisa meio comum, né, nessas edições com os famosos, das pessoas meio que irem preservar. Elas preservam o famoso, mas como uma forma de autopreservação, né? Porque elas entendem, pô, eu tô aqui, e aí eu vou votar, eles vão votar numa pessoa que não tem seguidores, que é pobre e coisa. E aí vai, e tal e coisa. Vai disputar com essa pessoa que é rica, famosa e etc, né? Então eles acabam meio que preferindo se eliminar entre eles do que tentar a sorte com os Então, famosos, né? e assim, o pessoal mostra que não assiste o Big Brother. Essa primeira, como se diz, conflito, vamos dizer assim, teve no Big Brother 20. Quando a Boca Rosa foi pro paredão, que foi logo, acho que se eu não me engano, no terceiro ou quarto paredão, junto com o Prior e a Fly, caralho, assim, todo mundo falando assim, eu consigo lembrar na época, o pessoal lá na casa, meu Eles Deus, a tinham Boca Rosa certeza, vai né? devastar os dois. E ela foi eliminada. E até então, a Boca Rosa, naquela edição, considerando o público de internet, era a pessoa mais famosa que tinha ali naquela casa. Sim, É, sim. disparadamente era a pessoa mais famosa que tinha ali na casa e foi eliminada. Eles tinham que entender isso, sabe? Já tinham que entender para ir com esse olhar que às vezes não quer dizer nada. Ainda mais uma pessoa X, como no caso da Vanessa Camargo, da própria da Yasmin Brunet, mas eles têm esse medo, parece que tem esse medo mesmo. Bom, achamos todos os participantes aí na nossa atualização de queridômetro e ficamos da seguinte forma: emoji de coração para Beatriz, Rodriguinho e Bin Laden, emoji de sorriso para Pitel, Fernanda, Davi, Isabelle, Isabelle, Jesus, sempre Isabelle, daí esqueço o nome depois a das pessoas. Anne, Isso, aqui é Anne, Denisiane, é, Denisiane, isso. chamam de Anne, Luigi e Yasmin Brunet. Nossas queridas plantinhas. Alegrete, Juninho, Rochelle, Michel, Lady Kate, Giovanna, Compadre, Marcos Vinícius, Marcos Vinícius, isso, Vanessa Camargo e Alane. isso. E cobras, Nizam e Vinícius. Agora uma pergunta, antes de finalizar, Rafa, uma pergunta. Uma pessoa que não ouve o nosso podcast, que se depara só com essa imagem, ela pensa que a gente é o quê? Maluco. Eu penso que a gente é maluco. E ela está certa? Talvez, né? Talvez. Talvez. Talvez esteja certo, né? Só o tempo que vai dizer quem é louco, quem é sóbrio nesse mundo. Já dizia, Exatamente. no fundo somos todos Katniss Everdeen, né? Como já dizia a Vanessa Lopes. Pois é, pois é, pois é. Querida Vanessa Lopes, foi de arrasta, está nesse Uma momento pena. fazendo dancinhas em todos os nossos corações. Rafa, concluímos então o nosso queridômetro. Semana que vem a gente volta para falar Concluímos. sobre o que aconteceu nos últimos dias. Vamos ver se Neymar vai voltar ao nosso podcast, já que deu uma Isso. sumida, né? Deu uma sossegada aí nos últimos dias. Mostra que tem consciência de protagonismo, sabe que Big Sabe Brother. sair no momento exato. O cara é uma máquina. Exato, O cara é uma máquina. exato, exatamente. Mas semana que vem a gente volta então com mais um episódio para falar de Big Brother e no final da semana, quem sabe uma surpresa aí para os nossos inscritos. Quem sabe participações de outras pessoas aqui no nosso Isso. podcast. Se você ouviu até agora, comenta aí se você quer uma live, se você quer uma participação, já deixa aquele Se você quer like, estar aqui com a gente, se quer estar aqui, falando sobre os seus participantes. É isso aí, gente. Bom episódio hoje para quem vai assistir hoje e até semana que vem. até, gente. Órfãos do ego, é muita fofoca Brasil. Órfãos do ego, André Rafael quase sem filtro.